Fala pessoal, beleza? André aqui da Hartness Centro Automotivo, uma oficina especializada em serviços de alta qualidade. E eu quero falar com vocês hoje sobre troca de óleo de transmissão. Precisamos fazer? Não precisamos? Qual é a quilometragem que eu faço? Qual o óleo que eu utilizo? André, eu nunca fiz uma troca de óleo no câmbio do meu carro. O que vai acontecer se eu não fizer a troca? Então vamos falar um pouco de troca de óleo de câmbio e vamos aproveitar que nós temos um carro aqui em serviço para isso, tá? Então nós recebemos aqui essa Tiguan, ela é 2014, tá? O cliente acabou de adquirir, ele adquiriu faz um ano, né, esse carro, e ele não tem histórico de troca. Esse carro está com 98 mil quilômetros. E aí, André, como é que faz quando não tem histórico de troca? Como é que faz se eu ainda não troquei o óleo? Bom, vamos lá, pessoal. Troca de óleo de transmissão é um grande tabu, tá? Por quê? Muitas montadoras não preconizam a troca de óleo, tá? Mas ela é extremamente necessária. Por que é necessário? Para conservação da transmissão. Dentro da transmissão existem milhares de componentes. Dentro da transmissão existem mais de 900 componentes. Então você imagina esse fluido, quando ele está lá dentro da transmissão degradado, o que ele está fazendo em todos os componentes de dentro dessa transmissão. É um grande estrago, não é? E assim como um óleo de motor, um óleo de freio, um óleo de direção hidráulica, é necessário sim fazer a troca de óleo da transmissão. E qual que é a quilometragem que eu faço essa troca? A cada 40 mil quilômetros ou 4 anos, preventivamente, e dependendo também das condições de rodagem. Esses 40 mil ou 4 anos é em condições normais de funcionamento. Quando você usa em condições severas, essa troca ela tem que ser antecipada. O que seria uma condição severa de uso? Bom, primeiro, se você utiliza esse carro em trânsito pesado, aquele carro que você anda todo santo dia, naquele anda, para, isso é uma condição severa de funcionamento. Outra condição severa é se você deixa o carro muito tempo parado. Pois é, muitas pessoas acham que o fluido não estraga quando o carro está parado. E é o contrário. O fluido ele vai se degradando conforme o carro fica parado. Por isso que nós temos troca por tempo ou quilometragem. Tá? Esse fluido, quando ele está lá dentro da transmissão, ele vai oxidando com contato com o oxigênio, ele vai sofrendo contaminação de água, né? Do próprio oxigênio mesmo, né? Quando você tem um tempo chuvoso, você tem aquele tempo mais úmido, ele vai sofrendo também essa contaminação. É muito pouca, mas ele sofre, tá? Pelo respiro do câmbio. Com o respiro do câmbio, você tem uma ligação direta com o ar atmosférico, tá? É uma pequena interferência, mas tem. Por isso que é importante você fazer a troca ou por tempo ou por quilometragem, certo? E André, qual é o óleo que eu devo usar na transmissão do meu carro? Pessoal, eu sempre vou recomendar o óleo correto homologado, tá? No mercado nós temos muitos tipos de óleo, tá? Nós aqui na nossa oficina, nós só utilizamos óleos homologados e de primeira linha, tá? Por quê? Porque nós temos certeza que esses fluidos entregam as características corretas para atender a especificação de cada transmissão. Mas André, tem um óleo que custa aí R$150 e tem um óleo que custa 40. Os dois estão falando que é a mesma coisa. Qual que eu devo colocar? Pessoal, se tem uma grande diferença de valores, definitivamente você tem uma grande diferença de qualidade, certo? É impossível você colocar o mesmo nível de aditivação num óleo de R$40 e num óleo de R$150, entende? Então é importante que na hora que você for escolher um óleo para a transmissão do seu carro, você escolher um óleo de boa classificação, de boa qualidade, um óleo homologado para transmissão, certo? Nós temos alguns exemplos aí de fluidos que nós utilizamos aqui. Nós utilizamos muito a Fuchs, nós utilizamos muito a FEB, nós utilizamos muitos fluidos originais e nós utilizamos também a linha da Liquimoli, que é também um óleo de excelente qualidade. Os outros fabricantes podem ser de boa qualidade? Podem, mas aí eu defino qual é a especificação correta que eu utilizo na minha oficina, certo? Mas você aí pode também escolher o seu, ou você pode optar aí por essas opções que nós já testamos e comprovamos aqui na nossa oficina. E André, eu tenho meu carro, eu já tenho ele há 200 mil quilômetros e eu nunca fiz uma troca de óleo e o câmbio nunca deu problema. E aí, o que eu devo fazer? Bom, pessoal, vamos lá. Se você tem um carro de 200 mil quilômetros que nunca deu problema na transmissão, olha, você tem muita sorte, tá? Por quê? Porque o óleo, ele sofre com degradação e ele começa a agredir os componentes internos da transmissão, certo? Então, se você chegou nessa quilometragem aí, olha, você deu muita sorte. Porém, olha a vantagem quando você executa a troca de óleo correta, tá? Uma transmissão, pessoal, é para ela durar muitos mil quilômetros, tá? Eu já vi transmissões durarem mais de 400 mil quilômetros. Porém, esse proprietário ele faz religiosamente a troca do fluido da transmissão e o filtro quando há necessidade. E utiliza sempre, claro, o óleo homologado.
tá? Essa transmissão que você tem aí a 200 mil quilômetros, ela corre o risco de quebrar a qualquer momento, tá? Uma transmissão que deveria durar 400 mil, se você fizer essas manutenções corretas, ela te durar 200 mil é metade da vida útil. Então, metade dessa vida útil você perdeu aí por falta de troca de óleo, entende? Essa é a manutenção mais importante que você deve fazer no seu carro, quando você fala em manutenção de óleo de transmissão. Então, olha só, o histórico desse carro aqui que nós recebemos é uma Tiguan 2014, ela tem 98 mil quilômetros e ela veio pra gente fazer a troca do óleo da transmissão. Só que esse carro aqui vai ser legal mostrar pra vocês, por quê? Ele não tem só óleo de transmissão, ele tem também óleo de caixa de transferência, óleo de diferencial e óleo do sistema Haldex, que aí eu vou mostrar para vocês o que cada óleo faz, a importância de cada um, e sempre que você fizer a troca do óleo da transmissão, quando existir esses componentes, você também precisa fazer a substituição do óleo deles, tá? Então esse carro aqui ele tem 98 mil quilômetros e o dono não tem histórico de manutenção, ele não tem histórico de troca de fluido, tá? Então o que nós fazemos? Sem uma oficina especializada, qual é o procedimento que nós executamos quando nós não temos histórico de óleo de transmissão e quando também nós vamos executar uma troca, tá? Nós fazemos uma análise, um diagnóstico preliminar antes de executar a troca. Por que a gente executa esse diagnóstico? Para ter certeza que essa transmissão tem saúde suficiente e que ela vai passar com segurança por uma troca de óleo. Porque você imagina, você chega na oficina, faz a troca de óleo e depois que você sai da oficina, o carro começa a dar problema. E aí, a culpa é de quem? A culpa é do rapaz que fez a troca de óleo, a culpa é do dono do carro que não fez a troca de óleo, de quem é a culpa? Entende? Então nós precisamos diagnosticar para ter certeza que essa transmissão não apresenta problemas. E o que a gente procura numa transmissão para ver se ela tem problemas? Primeiro, a gente faz um bom teste de rodagem no carro, tá? Nesse teste de rodagem, a gente vê como está o funcionamento da transmissão. A gente vê se ela tem tranco, se ela tem barulho, se ela tem desconforto, se todas as trocas de marcha estão regulares, tá? Para ter certeza que essa transmissão está em pleno funcionamento. Estando de acordo, nós vamos para o próximo passo. O próximo passo é nós fazermos uma análise externa da transmissão. Então o que a gente faz? Um diagnóstico visual, para ver se essa transmissão já foi feita alguma reparação, se essa transmissão está com todos os chicotes em ordem, se essa transmissão ela está com todas as linhas de refrigeração também em ordem, se não temos nenhum tipo de vazamento de óleo, porque uma vez que você tem um vazamento de óleo e você faz uma manutenção com aquele vazamento de óleo, a tendência com o óleo novo é aumentar esse vazamento. Então essa transmissão ela não pode ter vazamento de óleo, certo? Próximo passo que nós fazemos um diagnóstico eletrônico nessa transmissão, para ver os parâmetros de funcionamento, códigos de falha e ver se tem alguma irregularidade na funcionalidade da transmissão. E o último e mais importante passo, nós fazemos uma análise do fluido dessa transmissão. Então nós retiramos ali no caso desse carro, nós retiramos o cárter, nós retiramos o filtro e fazemos uma análise nesse óleo de transmissão para confirmar se não tem partículas metálicas, partículas de borracha, partículas de composite, que são componentes que existem dentro da transmissão. Se houver essas partículas, essa transmissão com certeza ela já está sofrendo com problemas e desgastes. E nós também fazemos uma verificação na coloração desse óleo e no cheiro característico. Pois é, a gente usa também o nosso olfato para fazer o diagnóstico do óleo da transmissão, certo? Então eu espero que não tenha ficado dúvidas. Se ficou, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero que vocês acompanhem o passo a passo dessa troca de óleo para vocês verem como é que a gente executa e como você também pode cuidar bem do seu carro. Então, vem comigo. Muito bem, então agora sim nós vamos começar o procedimento de troca de óleo. E o que nós verificamos aqui antes da gente executar a troca de óleo, pessoal? Nós fazemos um diagnóstico prévio nessa transmissão para ver se ela pode passar por uma troca de óleo com segurança. Então o que a gente faz? Fazemos aqui a medição completa da parte de bateria, sistema de carga, aterramento e partida. Fazemos uma verificação visual na transmissão total para ver se tem alguma irregularidade, para ver se tem algum vazamento, se todas as mangueiras, todas as conexões estão corretas, se tem vazamento de óleo, porque se tiver vazamento de óleo precisa corrigir, tá? E fazemos também todo o diagnóstico eletrônico no carro, tá? Para ver se tem código de falha, verificar os parâmetros de funcionamento, tá? Para saber se essa transmissão pode passar por isso daí. E antes de tudo isso, nós fazemos aí o teste de rodagem, para ver como estão as condições dessa transmissão, tá? Agora, nós vamos fazer a drenagem do óleo. Nós vamos tirar o cárter, que no caso esse câmbio ele tem acesso, nós vamos remover o cárter, tirar o óleo e tirar o filtro para fazer a última análise para confirmar se essa transmissão ela pode passar por essa troca. Até o presente momento, a transmissão está aprovada para passar por uma troca de óleo. Então, vamos tirar lá e vamos ver o que nós vamos encontrar. É isso aí, então, prosseguindo aqui com o serviço de troca de fluidos, olha só.
Fizemos aqui a desmontagem do cárter, fizemos a drenagem de todos os fluidos. E olha só que legal. Vocês estão vendo que nós temos aqui 2 bacias aqui e 2 bacias lá no carrinho? Nós drenamos em 4 bacias diferentes. Por quê? Nós temos o óleo da transmissão, nós temos o óleo da caixa de transferência, nós temos o óleo do sistema Haldex e nós temos o óleo do diferencial traseiro. 4 fluidos diferentes. Então o que a gente faz? Nós drenamos aqui, ó, numa bacia branca e limpa. Por que é necessário a gente fazer a drenagem numa bacia branca e limpa? Para a gente poder diagnosticar o óleo. Olha só, quando a gente faz uma troca de óleo, não é apenas drenar o óleo, colocar outro novo e tá tudo certo. Não. A gente também faz uma análise desse óleo. O que a gente procura aqui, ó, quando a gente vai fazer aí a troca do óleo da transmissão, e é a análise mais importante. A gente verifica aqui, ó, primeiro, a coloração do óleo, tá? A gente vê que é um óleo muito sujo, é um óleo que tá aqui a 98 mil quilômetros, né? 99, né? 99 mil quilômetros. E é um óleo que não tem histórico de troca, então é normal ele tá preto desse jeito, porque é a própria vida útil do óleo. É um dos papéis do óleo, que é a detergência, tirar a sujeira da transmissão e deixar ele no óleo, tá? Por isso que precisa da substituição do óleo. Olha só a cor que ele fica, muito sujo, né? Então, a gente faz essa primeira verificação. Segunda verificação, o cheiro característico. É isso aí. A gente cheira o óleo para ver se ele não tem cheiro de queimado, tá? É muito comum a transmissão passar por um superaquecimento e ficar um cheiro de queimado característico no óleo, tá? Então, a gente trabalha também esse diagnóstico. E o último diagnóstico mais importante, olha só porque que a gente drena numa bacia branca. Porque lá no fundo, ó, da bacia, a gente vê se não tem partículas metálicas, se não tem partículas de borracha, composite, que são todos componentes que existem dentro da transmissão, e se ele já tiver um desgaste prematuro, você já consegue identificar isso aqui no óleo. E a gente remove aqui também o cárter, ó, e aí sim a gente faz uma análise muito importante aqui. Tá vendo no fundo do cárter aqui, ó? Olha só aquele monte de micropartícula metálica, olha lá, ó. Vocês estão vendo aquelas partículas? Pessoal, essas partículas elas são esperadas aqui dentro do cárter, tá? Isso daqui é o desgaste natural da transmissão. O que não pode ter? Grandes partículas. Muitas vezes a gente tira, vê umas partículas maiores, isso não pode, tá? Aí isso sim já indica um desgaste irregular. E nós temos aqui também, ó, os ímãs. Olha só a quantidade de sujeira que nós temos nos ímãs, tá? Isso daqui também é esperado para a transmissão, que é o desgaste natural, beleza? Então aqui, por todo o diagnóstico que a gente fez, não viu nada de errado na transmissão, então ela pode passar com tranquilidade por uma troca de óleo. Aqui também, ó, nós drenamos o óleo do sistema da caixa de transferência. A mesma análise também nós fazemos nesse óleo, tá? Um óleo muito sujo, um óleo que já está aí há muito tempo, né? Então é esperado que o óleo esteja sujo dessa maneira. E aqui, ó, na traseira, nós verificamos aqui, ó, o óleo do sistema Haldex e do diferencial. Para um leigo que olha esse componente aqui, ele vai falar, nossa, é um componente só, mas não. Aqui, ó, nós temos esse bujão de escoamento e esse bujão de escoamento. São bujões diferentes para óleos diferentes, tá bom? O óleo do sistema Haldex é um e o óleo do diferencial traseiro é outro. Bem no meio da peça, dentro da peça, nós temos uma divisão que divide esses dois óleos. Então nós temos esses dois fluidos que são totalmente diferentes. E aqui, ó, a gente também faz uma drenagem deles numa bandeja limpa para ver como é que tá o nível de contaminação. Esses daqui, ó, dá para ver que eles estão mais limpos do que o da dianteira. Só que óleo limpo não significa que o óleo está bom, tá? O óleo limpo, ele significa que não está sofrendo com grandes contaminações, tá? Mas o óleo, ele perde as suas propriedades. E isso é importante, fazer a substituição por perda de propriedades também. E é por isso que a gente faz a troca do óleo, certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Carro aprovado para fazer a troca de óleo. Nós vamos aí executar a troca dos 4 fluidos: transmissão, caixa de transferência, Haldex e diferencial traseiro, certo? E também é muito importante que você aí saiba, tá? André, eu fiz a troca de óleo da transmissão do meu carro e depois que eu fiz a troca, o carro começou a ficar com problemas. Vamos lá. Troca de óleo de transmissão não coloca problema na caixa, tá? O procedimento em si, se ele é executado da maneira correta, com a máquina correta, não coloca defeito da transmissão. O que pode ocorrer? Olha só, um óleo de 99 mil quilômetros, tá? Nós fizemos o diagnóstico e verificamos que essa transmissão ela pode passar com segurança. Porém, a gente não desmonta a caixa de transmissão. Lá dentro da caixa existem vários componentes. Esses componentes nós não conseguimos fazer a verificação deles, só fazendo a abertura da caixa, tá? Então pode ter já um desgaste nesses componentes internos? Podem. E eles podem ser potencializados depois que você faz a troca de óleo. Por quê? Olha só, as propriedades desse óleo aqui já estão totalmente diferentes do óleo novo. Então é comum, muitas vezes, você trocar o óleo e ter algum problema na transmissão, mas isso não foi colocado por causa da troca de óleo. Foi colocado porque você já tem um desgaste na transmissão e que ficou mais evidente após a troca de óleo, beleza? E isso é uma coisa que nós avisamos todos os clientes, tá? Então nós fazemos aí
Essa análise inicial, confirmamos que a transmissão tem saúde para passar, mas que sim, pode ter defeitos depois da gente fazer a troca de óleo, beleza? Por isso, mais uma vez, a importância de nós executarmos a troca de óleo preventiva, para isso evitar de acontecer, certo? Então, bora lá e vamos continuar aqui com esse serviço e vamos deixar isso aqui zero. É isso aí, pessoal. Depois, então, de nós fazermos aí toda a higienização aqui na parte inferior para receber aí todos os componentes novos, estão aqui o que esse carro vai receber. Olha só, o óleo da transmissão FEB, primeiríssima linha alemão, óleo aplicado corretamente com a homologação certa para a transmissão, óleo 75W90, que são para a caixa de transferência e para o diferencial traseiro, o óleo do sistema Haldex original Volkswagen. Então estão aqui todos os fluidos que vão receber. E as peças, olha só, o cárter, a gente lava ele, limpa todos aqueles dois ímãs que tem aqui embaixo, né? Organizamos aqui todos os parafusos, limpamos o motor e o filtro do Haldex. Esse daqui é o módulo do sistema Haldex, o filtro de óleo interno na transmissão e a junta nova de vedação do cárter. Então, é isso aí. Esse sim é um trabalho correto, certo? Com óleos homologados, para a gente deixar esse carro mais zerado. Vamos agora fazer a montagem disso daqui, vamos colocar a máquina e vamos fazer aí a troca com a máquina de diálise. Bora lá que tem bastante serviço ainda. Muito bem, e olha aí, depois de nós termos colocado aí todos os fluidos, colocamos aí o fluido na caixa de transferência, no Haldex traseiro, lá no diferencial traseiro, máquina já instalada e agora sim nós vamos começar o procedimento de troca. E qual que é a importância, pessoal, de vocês utilizarem a máquina para fazer a troca do fluido? Bom, vamos lá. A máquina é a única que faz a troca quase 100% do fluido. Por que quase 100%? Porque a gente não vai conseguir tirar 100% desse fluido. A gente consegue tirar aí 95%, 96%. Por quê? Existem condições de funcionamento na transmissão que ele só vai ter com o carro em funcionamento. Então, pequenas partes dessas galerias de óleo que nós temos, ela só vai funcionar quando o carro estiver em movimento. Então você troca quase 100%, é 95% aí você faz a substituição. Mas essa pequena quantidade que fica é muito irrisória em relação à quantidade de fluido que vai dentro da transmissão, tá? Então vamos lá. Qual que é a vantagem de você trocar com a máquina, tá? Bom, a máquina, ela faz o controle de entrada e de saída de pressão de óleo. Aqui a gente está vendo a pressão de trabalho da transmissão. Quando a gente começa o procedimento de troca de óleo, a máquina ela faz o mesmo controle de pressão de entrada e pressão de saída. Por que isso? Para não gerar defeitos na hora de você fazer a troca. Se você tem uma irregularidade, uma diferença de pressão, você pode colocar problemas na transmissão, tá? Esse é o principal ponto. Segundo ponto, a gente consegue ver aqui ó, o óleo novo e a gente consegue ver o óleo velho. Então, a hora que a gente está fazendo a troca, a gente vê o óleo novo entrando e o óleo velho saindo. A hora que esse daqui estiver bem limpinho, troca concluída. A gente consegue ver a quantidade de óleo que a gente utiliza pelo visorzinho aqui, até ele começar a sair óleo limpo, certo? Terceira grande vantagem. A máquina, pelo menos essa daqui, que é uma máquina de primeira linha, ela faz o aquecimento do óleo. Existem transmissões, inclusive essa, que precisa fazer o aquecimento do óleo, porque senão você não consegue trocar o óleo. Na verdade, você consegue trocar o óleo, mas em vez de você fazer uma troca em 20 minutos, você vai levar aí mais de 2 horas para fazer uma troca. Por quê? A hora que o óleo está entrando lá para dentro da transmissão, ele está frio, e a hora que ele está saindo da transmissão, o óleo está quente. Esse óleo aqui frio esfria a transmissão e fecha a válvula termostática da transmissão, e aí você não consegue executar a troca rapidamente. Aí você precisa esperar esquentar todo o óleo de novo, abrir a válvula termostática e fazer. Essa máquina ela já esquenta o óleo na temperatura correta, então você já consegue fazer a troca rapidamente, tá? E por último, a máquina é a maneira correta de se fazer a troca de óleo, beleza? Então, vamos começar aqui a troca de óleo e vamos agora dar um início aqui, ó. Demos um início, óleo novo entrando e a gente vai ver agora, olha lá, ó, o óleo sujo saindo. Muito bom, hein? Muito bem, agora chegou a hora de nós entregarmos mais um de nossos carros. E nós fizemos aí, como vocês acompanharam, toda a troca de óleo de transmissão, caixa de transferência, Haldex traseiro, diferencial traseiro, fazendo todo o procedimento diagnóstico para confirmar que essa transmissão pode passar com segurança para uma troca de óleo. Após a troca de óleo, nós fazemos os resets eletrônicos e fazemos também a verificação de nível. Muito importante, pessoal, olha só.
Tomem cuidado quando vocês fizerem troca de óleo de transmissão, tá? Porque a maioria dos lugares, principalmente essas casas de troca de óleo, tá? Que não são especializadas, fazem a troca de óleo e não fazem o procedimento de conferência de nível. Isso é extremamente importante. Cada carro tem o seu procedimento, tá bom? Então é muito importante que esse procedimento seja feito após a troca de óleo, certo? Fizemos também aqui 2 manutenções, de uma troca de um tensor de correia do alternador e uma resolução de vazamento de água, mas isso não foi o mais importante. E está aí mais um carro que nós estamos entregando e olha só que beleza! Olha a lavagem técnica que a gente faz no motor, nível de acabamento, entregamos também todos os nossos carros, olha só, impecáveis, limpos, higienizados, protegidos. E aí sim a gente faz a conclusão de mais um serviço. E você aí, gostou desse serviço? Viu aí todos os procedimentos que nós executamos? Muito importante sempre utilizar peças de boa qualidade, de procedência, isso é muito importante, fazer o procedimento correto, com a máquina correta, beleza? Para que não haja maiores danos à transmissão e principalmente ao teu bolso. Uma troca de óleo mal feita pode te gerar um prejuízo de até 20 mil no teu bolso, você imagina? 20 pau por causa de uma troca irregular de óleo de câmbio? Então, tomem cuidado aí aonde vocês executam troca de óleo de câmbio. Parece uma coisa simples, mas isso pode virar uma grande dor de cabeça, certo? E se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, deixe seus comentários, ativa o sininho aqui, deixa para mim o teu like se você gostou dessa manutenção, assim como outras. E se você também quer fazer um serviço desse no seu carro, considere esse aqui, ó, entrar em contato com a gente na Ratner Centro Automotivo, onde cuidamos muito bem de você e do seu carro. Então, até a próxima!